Olá, eu me chamo João Moraes e fiquei responsável por apresentar a parte de características gerais das classes Odonata e da classe Lepidoptera. A classe Odonata ela é justamente composta, né, pelas donzelas, as donzelinhas e as libélulas. E essa ordem ela recebe esse nome justamente por esses indivíduos eles possuírem, estruturas semelhantes a dentes presentes nas mandíbulas dos adultos dessa espécie. Essas, essa ordem, né, principalmente a da Odonata, ela é bastante conhecida, pois é composta, né, pelas libélulas ou lavadeiras e eles são predadores vorazes, né, na fase adulta e tanto na fase adulta como na fase de ninfa. Continuando com a ordem Odonata, nós temos que eles são insetos relativamente grandes, né? E muitas vezes possuem belas cores, ou seja, a maioria das espécies dessa ordem possuem belas cores. E outra característica importante é que eles passam a maior parte do seu tempo na forma alada, ou seja, com asas. Eles possuem desenvolvimento direto, né? Os estágios são só ovo, ninfa e fase adulta. E tanto na fase de ninfa quanto na fase adulta elas possuem asas. Por isso que elas possuem, né? Elas têm a maior parte do seu tempo, elas possuem a forma alada. E elas apresentam estágios maturos aquáticos, ou seja, os ovos aí são postos na água, né? Ou então em ambiente líquido, úmido, e lá eles se desenvolvem. E é bastante comum a gente encontrar essas libélulas, essas donzelinhas, no caso, em ambientes aquáticos, na fase adulta. Todos os estágios são predatórios, ou seja, tanto a fase de ninfa quanto a fase de adulta, elas são predatórias, se alimentam de vários tipos de insetos, né? As libélulas e donzelinhas elas apresentam olhos compostos, grandes e multifacetados, que ocupam a maior parte da cabeça, com 3 ocelos. E suas antenas são pequenas e semelhantes a cerdas. E apesar de não parecerem, né, não parecerem fisicamente, mas elas apresentam peças bucais do tipo mastigador bastante resistentes. Bem, apesar da grande semelhança que se tem entre libélulas e donzelinhas, a gente pode citar uma diferença marcante que serve justamente para é, dividir, né, e diferenciar essas duas espécies dentro da ordem Odonata, que é justamente a disposição das asas. Nas donzelinhas, as asas elas são dispostas, né, elas são juntas e dispostas paralelamente ao comprimento do corpo, enquanto que nas libélulas as asas elas são dispostas perpendicularmente ao corpo. Essa é a principal diferença entre libélulas e donzelinhas. É justamente uma característica que serve para diferenciar essas duas espécies. Bem, agora em relação às donzelinhas e às libélulas, o tórax delas são constituídos de um pequeno protórax e um pterotórax maior. Elas apresentam pernas relativamente longas e esse formato, né, esse tamanho das pernas serve justamente para facilitar o pouso e também serve para facilitar na hora da captura das presas, mas elas não conseguem caminhar com essas pernas longas. Elas apresentam um abdômen longo e delgado com 10 segmentos visíveis. Os cercos não são segmentados e a metamorfose é simples. Agora, com relação ao tamanho, o comprimento dos Odonata, né, que são as libélulas e donzelinhas, elas variam entre 20 milímetros e pode chegar a mais de 134 milímetros. Bem, agora chegou o momento de apresentar as características gerais da segunda ordem do trabalho, que é a ordem dos Lepidoptera, composto por mariposas e borboletas. E o nome dessa ordem, né, o nome Lepidoptera, ele surge, né, ele deriva justamente de duas palavras gregas, que são lepis, que significa escamas, e pteron, que significa asas. Então, a junção dessas duas palavras gregas e com adaptação, né, à língua atual, nós temos a origem da palavra Lepidoptera.
Então, nessa ordem é composta justamente por mariposas e borboletas, como eu já havia dito. Esses insetos eles possuem desenvolvimento holometábulo, ou seja, com metamorfose completa, e eles possuem asas membranosas e corpos e apêndices cobertos por escamas. Bem, né? Como nós sabemos, as borboletas e mariposas elas são um dos insetos mais comuns, né, e mais facilmente reconhecidos, né, por nós. E uma característica bem importante que justamente dá nome, né, ao grupo Lepidoptera é justamente a presença de escamas nas asas. Essas escamas elas são bem frágeis, né, e se desprendem facilmente como poeira quando são tocadas. Acho que todo mundo já teve essa experiência, né, de tocar nas asas de uma borboleta e a gente percebe que elas são bem frágeis e elas são como se fosse mesmo poeira, né? Quando elas são tocadas, elas se desprendem facilmente. Então, as borboletas e as mariposas elas são encontradas facilmente, né? Como já havia dito, e com frequência em grandes números. Elas são presentes em todas as partes do mundo, por exemplo. Então, elas são muito fáceis de ser encontradas e quando são encontradas, geralmente são encontradas em grande número. Elas possuem uma grande importância econômica, ou seja, elas possuem importância econômica considerável, justamente por elas possuírem, né, um hábito fitófago, ou seja, elas são animais considerados que se alimentam de partes de plantas. São animais herbívoros que se alimentam de partes de plantas como caule, raiz e folhas. E por isso elas são consideradas pragas sérias para as plantas que são cultivadas na agricultura. A maioria das borboletas e mariposas elas apresentam um aparelho bucal do tipo sugador. E isso é bem característico, né, que pode ser observado justamente pela presença da probóscide, né? As borboletas elas têm uma probóscide que elas utilizam para alcançar o néctar das flores. Quando elas não estão se alimentando, essa probóscide ela se encontra em uma forma espiralada, enrolada, e quando elas desejam se alimentar, elas esticam nessa probóscide e conseguem alcançar o néctar presente no fundo das folhas das flores. E a única família dentro da ordem dos Lepidoptera, né, dentro da ordem das borboletas e mariposas que não possuem esse aparelho do tipo sugador é a família Micropterigidae, que é uma família que apresenta o aparelho do tipo mastigador, diferentemente de todas as outras famílias da ordem Lepidoptera. Entre as demais características dessa ordem, nós temos que esses indivíduos possuem um lábio pequeno e tem a forma de uma faixa transversal que atravessa a superfície inferior da fronte, né, da parte anterior da cabeça desse animal. As mandíbulas, exceto em Micropterigidae, estão ausentes, né, como eu já havia dito. Essa família Micropterigidae é a única família que possui realmente mandíbulas. O resto das famílias, né, dessa ordem possuem indivíduos que têm um aparelho do tipo sugador, com a presença de probóscide. E a probóscide, quando presente, ela é formada por galhas das maxilas. Elas são achatadas e longitudinalmente sulcadas. Em geral, é longa e de forma espiralada. Os pálpos maxilares são pequenos e ausentes, porém os pálpos labiais quase sempre são bem desenvolvidos e estendem-se anteriormente na fronte. E a maioria dos Lepidoptera possuem olhos compostos multifacetados. Diferentemente da ordem dos Odonata, os Lepidoptera possuem 2 ocelos, né? Enquanto que os Odonata possuem 3. Esses 2 ocelos eles são dispostos um em cada lado e próximo à margem do olho composto. Bem, essas foram, né, as características gerais, as mais importantes tanto da ordem Odonata quanto da ordem Lepidoptera.